Boa noite, amados. Graça e paz. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Vamos entrar na presença de Deus? Mas será que em algum momento a gente sai da presença de Deus? Olha o que diz o salmista. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Olha o que ele diz ainda, a partir do verso 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer a minha cama no inferno, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, você não sai em tempo algum da presença de Deus. Às vezes o que a gente sai é da reunião do culto. E eu quero convidar você nessa noite para participar da reunião do culto, sabendo que após a transmissão e a reunião do culto acabar, você não sai da presença de Deus. Então, vem com a gente, vamos louvar juntos, vamos adorar o Senhor juntos, vamos celebrar o Senhor juntos. Divulga esse link, porque certamente ele vai alcançar o seu coração e o coração de outras pessoas também. Deus abençoe sua vida, amo você e nesse momento tão importante, tão especial, nós vamos adorar aquele que nos cerca, aquele que nos protege de todos os lados, de todas as formas. Graça e paz, igreja. Que o amor de Deus chegue na sua casa nesse momento. Vamos louvar juntos e engrandecer o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Aleluia. Vem comigo assim, ó. Na, 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 na. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, a misericórdia do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. As misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Mais uma, vai. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é a sua alegria. Ele é a razão do meu louvor, inspiração pra minha melodia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Canta comigo, vai, só você. A cada manhã, a cada manhã, oh, a cada manhã, sim, a cada manhã, todos juntos. A cada manhã as
misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. 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 Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas creia que a alegria ela virá ao amanhecer. Essa canção eu quero oferecer ao nosso melhor amigo, ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, à Trindade Santa. Canta conosco assim, ó. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso viver e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo e abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. Oh, 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 oh. E mesmo que venha forte tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Laia, 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 lararara, meu bem-querer. Laia, 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 lararara. Mesmo que venha forte tempestade e
sobre mim o medo e a maldade. Sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar, não, não. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Laia, 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 meu bem-querer. Laia, 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 meu bem-querer. Aleluia. Hoje eu gostaria de fazer algo completamente diferente de tudo que eu já fiz aqui na igreja. Embora nós, como igreja, ainda precisamos da sua ajuda, dos seus recursos, da sua oferta, da sua generosidade, do seu amor, do seu desprendimento, da sua alegria, das suas doações, mas eu gostaria de fazer algo completamente diferente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, irmãos fiéis e amados, que têm colocado com muita dificuldade, com muito sacrifício, a sua oferta. A igreja existe por causa do seu amor. E as coisas que acontecem na igreja só acontecem por causa da sua fidelidade, da sua bondade, do seu desprendimento. Muita gente ofertando, ajudando com o que pode, ajudando com o que tem, sendo fiéis ao Senhor. A marca do cristão é a sua fidelidade, é o seu amor à obra de Deus. Todo cristão verdadeiro ama a obra de Deus. E por causa disso, compartilha, doa, oferta de forma generosa, amorosa, com tudo aquilo que você já sabe. Então eu gostaria de agradecer a vocês que estão ofertando na conta da igreja, agradecer a vocês que estão comprando alimentos, que estão trazendo aqui para a igreja, trazendo para os depósitos da igreja, que estão preocupados com o próximo, preocupados com aquele que está desabastecido, aquele que não está trabalhando. Eu quero agradecer a você que está tirando do que você não tem para repartir, para dar, para compartilhar, para suprir, para abençoar, para não deixar faltar na casa de outra pessoa, de outro irmão. Isso é ser igreja. Igreja é dividir o que tem. Igreja é compartilhar o que tem. Igreja é abrir mão daquilo que tem, daquilo que possui, é dar, é abençoar. Isso é ser igreja. E eu quero agradecer a cada um de vocês, irmãos generosos, irmãos bondosos, irmãos cheios de amor no coração. Toda hora eu recebo uma ligação: pastor, o que eu posso fazer para ajudar? São pessoas que às vezes não têm recursos, mas têm amor, têm atitude, têm fé no coração, têm alegria, têm dons, têm talentos. Eu quero agradecer a você que está preocupado com seu irmão, preocupado com o vizinho, preocupado com a sua família. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você que tem feito, sabe, o possível e o impossível para não permitir que a igreja tenha falta. Eu quero agradecer a você que está chorando, que está derramando as suas lágrimas, pedindo ao Senhor para que esse tempo difícil passe. Eu quero agradecer a você que está comprometido com a oração, com a intercessão. Eu quero agradecer e colocar a sua vida diante do Senhor. Dizer a você que o mesmo Deus que moveu no seu coração para dar, para repartir, é o Deus que vai cuidar de você de uma forma muito especial, porque Deus ama o que dá com alegria. Pai, em nome de Jesus, supra as necessidades dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los. Quero agradecer pela vida de cada um deles, irmãos generosos, irmãos de outras cidades, de outros estados, irmãos de outros lugares que estão compartilhando, que estão investindo na Tua obra, ó Pai, para que as pessoas sejam abastecidas, abençoadas, supridas, para que o Teu reino continue sendo propagado,
para que a palavra do Senhor continue sendo pregada, mas não somente isso, principalmente para que pessoas não passem fome, pessoas não sejam despejadas de suas casas, pessoas não tenham suas contas, sua luz, sua água cortada. É isso, ó Pai, a igreja é isso. A igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem somente para cantar, para praticar algum tipo de religião, mas a igreja é um grupo de pessoas que se reúne para servir, para amar, para se preocupar com o próximo, para abençoar uns aos outros. Pai, nunca permita que meu coração se endureça para os meus irmãos. Nunca permita que eu coloque outra prioridade que não seja o bem-estar das pessoas, o cuidado das pessoas. Ó Deus, que o Senhor possa blindar o meu coração, e não somente o meu coração, mas da igreja do Senhor nessa terra, Pai. Esse é o nosso papel, cuidar uns dos outros. Em nome de Jesus. Quando a noite fria cair sobre mim, lá, 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 você pode cantar. E me ver cercados por egípcios de Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Vamos lá, galera, canta, canta, vai! E me levará a ti. Sai do chão, sai, não eu direi, não eu direi. E eu passarei como? Então eu direi, vai, então eu direi o quê? E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Pula, pula, vai. Por isso, presença do rei, eu danço. Por isso eu danço, danço. Na presença, eu grito. Por isso eu grito, grito, grito. Na presença do rei, eu corro. E as palmas, vem, 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 vem. Quando a noite fria cair sobre mim, vai, lá, 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 lá. E no deserto eu me encontrar. Cadê, galera? Vamos lá. Viver cercados por egípcios de Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Oh, oh, oh. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então vamos dizer. Então eu direi o quê? Abre-se o mar, yeah. Pulando e dançando em sua presença. Então eu direi o quê? Abra-se o mar, e eu pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, vai, vai, vai. Por isso, na presença do rei, eu danço. Por isso, na presença do rei, eu grito. Por isso eu grito, 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 grito. Na presença do rei, eu corro. Por isso, então eu direi, vai. Então eu direi. E eu pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, o quê? Abre-se o mar, e eu passo pulando e dançando. Vamos suar mais um pouquinho? Vamos suar. Sai do chão, sai, sai. Por isso eu pulo na presença
presença do Rei. Eu danço, por isso danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro. Segura a bateria, segura a bateria. Então eu direi, diz. E eu passarei, como é? Sua presença. Então eu direi o quê? E eu passarei, pulando e dançando em sua apaixonado. O assunto agora é o nosso jejum que começa amanhã. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você já salvou alguém? Você já teve que socorrer alguém que estava em um perigo iminente, precisando de ajuda? Alguns anos atrás, eu e Viviane, nós estávamos numa praia aqui em Salvador, uma praia muito conhecida. E, de repente, quando Viviane olha para o lado, Viviane vê uma família, 2 crianças, o pai e a mãe, numa situação de perigo. E a situação era tão tosca, tão, assim, boba, que quando eu olhei, eu falei, não, Viviane, eles estão brincando. Viviane, não, Paulo, eles estão se afogando. E quando eu olho de novo para o rosto do pai daquela família, para aquele rapaz, percebi que ele realmente estava se afogando, precisando de ajuda, porque ele estava com o rosto muito assustado. E eu fui estender a mão para salvá-los, e quando eu dei um passo à frente, eu também desci naquele buraco, que a 1 metro de mim a água estava dando na minha canela. E eu não consegui, então, puxá-lo, porque eu desci. E lá embaixo eu tinha ouvido uma instrução alguns anos atrás que a melhor forma de você salvar alguém é você segurar nos pés daquela pessoa e jogar para fora. Então, crendo que eu pudesse tocar no chão com os meus pés e segurar nos pés dele, eu poderia fazer isso, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu desci, eu percebi os pés dele ali flutuando, eu peguei os pés, joguei para fora, depois eu consegui puxar a esposa e puxei as 2 crianças que estavam flutuando, e a gente então pôde salvar aquela família. E uma das cenas mais lindas que eu pude ver ali naquele lugar foi quando eles agradeceram, saíram da água, e quando a gente olha para a areia, foi até a Viviane que me chamou a atenção, Paulo, olha lá o que eles estão fazendo na areia. Eles se ajoelharam, os 4 na areia, e oraram agradecendo a Deus por aquele grande livramento. É assim que eu vejo esse momento agora. Nós, como igreja, somos responsáveis por dar continuidade à missão de Jesus na terra, que é o quê? Buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós temos uma grande responsabilidade. Sabe, Deus é bom, Deus ouve as nossas orações. E a gente precisa orar e jejuar, clamando ao Senhor que Ele nos dê estratégias para que a gente, como igreja, possa ser efetivo, sabe? Possa ser competente na missão de salvar, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nada é tão importante como o jejum. Então eu queria convidar você para que amanhã nós pudéssemos jejuar e orar, para que Deus nos dê estratégias para que a gente possa salvar pessoas, sabe? Através da palavra, através da oração, através do discipulado, através do evangelismo, de todas as formas, mas principalmente jejuar e orar por essa pandemia. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo todos os dias no Brasil e no mundo inteiro. Eu acredito que Deus é bom e Ele quer cessar essa enfermidade. Mas eu acredito também que nós precisamos orar com sabedoria para que a gente possa ver o milagre de Deus nessa terra. Então quero convidar você para que amanhã nós iniciemos um jejum de 7 dias, jejuando por essa pandemia, para que Deus abençoe a nossa nação e que essa enfermidade cesse. Deus pode fazer milagres e eu creio que a maneira que nós movemos os milagres no coração de Deus é através da oração, é através da busca pela sua presença. Deus em todo momento é bom, sabe? Quando Ele ouve as nossas orações, Ele é bom, e quando Ele não ouve as nossas orações, Ele é bom também. Mas eu acredito que Deus quer ouvir as nossas orações e Ele já tem ouvido as nossas orações. Mas nós vamos intensificar as nossas orações nesses próximos 7 dias, com o jejum e com o tempo de oração, um clamor pela nossa nação, sabe?
Deus, Ele continua salvando, e o propósito agora desse jejum é fazer com que as pessoas se voltem para o Senhor. Não é fazer com que o Senhor, de repente, pare, né, o vírus e tudo mais, porque eu acredito que essa é uma responsabilidade nossa, sabe? Nós temos as ferramentas, as formas de combater esse vírus. Deus já nos deu essas ferramentas, nós precisamos apenas colocá-las em prática. Então, eu quero convidar você para orar, para que as pessoas se voltem para o Senhor. Esse é o propósito do nosso jejum, e eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração. Deus abençoe sua vida, amo muito você. Olá, queridos, graça e paz, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, a sua família, toda a sua casa, que você seja fortalecido nessa noite com a pregação, com a ministração da palavra do Senhor. Que a boa mão do Senhor cubra a sua casa de bênçãos espirituais e, mais do que isso, que você seja direcionado ou redirecionado pela manifestação da boa palavra do Senhor sobre o seu coração, que não volta vazia. Então, hoje, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 8, e nós vamos juntos, nesta noite, meditar sobre esse momento histórico da conquista da cidade de Ai. E o que isso, de fato, significa para nós e qual as implicações espirituais para a nossa vida. Então, eu quero convidar você a ler comigo Josué, capítulo 8. Vamos juntos nessa aventura, nessa noite? Disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime. Essa é uma palavra muito poderosa e propícia para o nosso coração nessa noite. Não tenha medo, não se desanime. Ou seja, não abra o seu coração para sentimentos outros que não sejam os sentimentos colocados pelo Espírito de Deus dentro de você, Josué. Então, não tenha medo, não se desanime, não permita que o medo abata, roube as suas forças, tire a sua vida. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Bom, essa foi a direção de Deus. E eu queria convidar você nesse momento para nós orarmos juntos. Para que não seja somente uma pregação, não seja somente alguma explanação de uma história que aconteceu há muitos anos atrás, mas que seja principalmente a palavra de Deus no seu coração, te fortalecendo, te abençoando, ministrando dentro de você, de maneira que você seja fortalecido, você seja amparado por essa palavra de Deus que é poderosa, que é a própria presença de Jesus na nossa vida. Então, quero orar com você. Feche os teus olhinhos, vamos orar juntos e vamos trazer a presença do Senhor para a nossa realidade hoje, para a nossa vida. Através da oração, você traz a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é sim poderosa, que é sim eficaz, que está conosco nessa noite, trazendo revelação do Teu Espírito, trazendo entendimento do Teu Espírito, nos dando forças, nos dando ânimo, tirando todo o temor e toda a preocupação do nosso coração. Pai, nós estamos como Josué, diante de Ai, diante de uma grande peleja, diante de uma grande batalha. Nós estamos enfrentando lutas diárias, dificuldades diárias, mas essas lutas elas serão vencidas pelo poder e pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante de tantas coisas que nós estamos vendo e tantas situações difíceis, tantas lutas, tantas notícias desanimadoras que nós estamos tendo nesses dias, é preciso levar em conta algo muito importante.
Preste atenção no que eu vou te falar, porque isso é revelação da palavra de Deus. Se é verdade que, de um lado, Deus está guardando a nossa vida, Deus está nos dando provisão espiritual, material, provisão emocional, provisões necessárias para que a gente possa vencer todos os nossos adversários nesse tempo, também é verdade que Deus entregou o domínio desse mundo a nós. Deus nos deu o controle. O Senhor diz na sua palavra o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens para governar. Então, isso é muito importante o que nós vamos falar aqui nessa hora, porque tem a ver com revelação de Deus para o seu coração. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus, Ele é sério. Deus, Ele não volta atrás nas decisões tomadas. Deus pode voltar atrás, como Ele falou com Moisés lá no passado. Olha, eu vou destruir esse povo. Então Moisés intercede pelo povo. Moisés se coloca entre o povo e Deus, dizendo o seguinte: Senhor, olha para esse povo, tenha misericórdia desse povo. E Deus é um Deus misericordioso, e Ele ouviu a oração de Moisés, mas Deus não tinha feito ainda. Então Moisés conseguiu, de uma certa forma, persuadir Deus. Vamos pensar dessa forma. E Deus então não executou aquilo que Ele queria fazer, por causa da intercessão de Moisés, por causa do amor daquele homem. Mas após o Senhor tomar a sua decisão, após o Senhor agir, Ele não volta mais atrás. E eu estou falando isso porque nós temos visto nesses dias muita gente imprudente, muita gente orando da seguinte forma: olha, venha para a igreja, porque Deus, Ele vai proteger você aqui. Venha para a igreja, não precisa usar máscara, não precisa se proteger, não precisa usar nada, você só precisa a fé. E Deus vai guardar você aqui, porque Deus me revelou que você aqui na igreja não vai pegar o coronavírus. Muito cuidado com essas revelações, muito cuidado com essas pregações que não estão coerentes com a palavra de Deus. Note que a palavra de Deus diz que o Senhor deu esta terra para que nós governemos, e desde Adão, Deus respeita as nossas decisões. Se você for para a igreja e você não usar máscara, aliás, se for permitido você ir para a igreja. E outra coisa, cuidado com esses discursos de certas pessoas na internet. Estão fechando as igrejas por perseguição, estão fechando as igrejas porque tem uma ditadura. Cuidado com esses discursos, porque eles não procedem. Esses discursos não são verdadeiros. Tem muita gente preocupada apenas com a queda da arrecadação da igreja. Não estão... essas pessoas não estão preocupadas com as ovelhas, com a saúde das pessoas, elas não estão preocupadas com o bem-estar do rebanho, elas não estão preocupadas com nada disso, elas apenas estão preocupadas com a queda da arrecadação, aquilo que elas perderam financeiramente. E isso é um fato importante. Então, cuidado com esses discursos. E cuidado também com essa coisa de que você não vai pegar o coronavírus porque você está na igreja, porque ali o Senhor está presente, porque a fé e tal. Cuidado com esses discursos, porque nós estamos num contexto de mundo caído. Nós estamos sujeitos às mesmas leis naturais que qualquer pessoa está sujeito. Quer ver um exemplo disso? Você está gripado. Aí você vai para a igreja. Então quer dizer que porque Jesus está ali na igreja, na comunhão dos santos, você não vai passar gripe para outra pessoa? Isso é verdade, irmão? Claro que não. Isso é um entendimento errado de pessoas que são autossuficientes em Deus, que são espirituais demais. Cuidado com esses discursos de que na igreja você não fica doente, na igreja você não pega gripe, na igreja você não passa o coronavírus ou pega o coronavírus. Cuidado com esses discursos, porque a terra Deus deu aos filhos dos homens para governar. E as decisões que nós tomarmos aqui, elas vão refletir na vida das pessoas. Então, muito cuidado.
Eu quero te dar uma notícia que aparentemente não parece boa, mas ela é verdadeira. Se você não se proteger, você vai pegar o coronavírus no mercado, você pode pegar o coronavírus na igreja e você pode pegar o coronavírus até dentro da sua casa, recebendo uma mercadoria que vem, talvez, de um portador. A gente está vendo um monte de notícias aí de gente que está pegando o coronavírus porque recebeu uma visita em casa, porque recebeu uma encomenda, porque de repente deu um pulinho rapidinho ali na casa de uma outra pessoa, ou levou ou se contaminou. Então, o momento agora não é de visita. Nós precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo agora. O momento agora é de cuidado. Sabe aquele momento que o povo de Israel estava dentro de casa, quando o anjo destruidor estava passando no Egito? Só fazendo uma comparaçãozinha. Sabe aquele momento que Deus falou com Moisés o seguinte: olha, diga o povo para ficar dentro de casa. É dentro de casa que eles vão encontrar proteção. Passa o sangue nas vergas das portas, mas fiquem todo mundo dentro de casa, porque fora tem morte. Então, fazendo uma comparação até grosseira, sabe? Até uma analogia grosseira com esse momento, mas é exatamente assim que eu vejo. Esse momento é esse momento. Pastor, então o senhor está querendo dizer que eu não devo sair para trabalhar? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você tiver que sair para trabalhar, essa é uma necessidade sua e você vai ter que fazer isso, como tantas outras aqui na igreja estão podendo fazer, estão tendo que fazer, é permitido para elas fazerem isso, até porque muitas estão trabalhando em serviços essenciais, são funcionárias de supermercados, trabalham em hospitais, em clínicas, dirigem carros de aplicativo, táxis, dirigem ônibus e tudo mais, e todas essas coisas que nós estamos vendo por aí. Então, o momento agora é o seguinte: se você tiver que sair para trabalhar, você vai ter que sair, mas se proteja, se cuide, sabe? O momento agora não é de ficar de papo com ninguém, de conversa com ninguém. O momento agora é de se cuidar, de se proteger. Então eu queria, antes de mais nada, dar essa palavra para você, para fortalecer o seu coração e dizer para você que o Senhor está no controle, sabe? Ele está no controle, sim, de todas as coisas, mas tem um detalhe importante aí. O controle da terra, Ele deu para a gente. E o que nós fizermos aqui, Deus não vai ficar desfazendo os nossos erros, não. Adão estava no paraíso com Eva. Eles escolheram ouvir a voz da serpente. O Senhor não interviu. Você acha que Ele vai intervir nas suas escolhas erradas? Deus pode até dar graça, Deus pode até, pela sua misericórdia, te ajudar a lidar com as consequências erradas. Mas Ele não vai aparecer entre você e o mal e dizer assim: meu filho, não faça isso. Ele não vai fazer isso. Deus não é homem. Deus não está brincando de ser Deus. Ele deu o governo dessa terra para a gente. E o que nós fizermos aqui vai repercutir nas nossas vidas, hoje e amanhã. Então, olhando para o texto, a primeira palavra que o Senhor diz a Josué no capítulo 8 é: não tenha medo e não se desanime também. Não ter medo, sabe, não significa que esse sentimento não vá existir dentro de nós. Até porque o medo é um sistema de proteção para a gente. A pessoa está correndo demais no carro, você tem medo de que um acidente aconteça e aquele carro bata e se destrua e você morra ali. Você está num lugar muito alto, você tem medo de chegar na beirada, porque você pode escorregar e cair. O medo é um sistema de proteção. Mas existe um outro tipo de medo, que é o medo que está diretamente associada à falta de fé. É o medo que paralisa, é o medo que faz com que a gente não confie na palavra, na direção, no cuidado de Deus. É esse medo que o Senhor está falando com Josué. Não é o medo que para nós é um elemento de proteção, sabe? Não é o medo de fazer alguma coisa
que está até incorrendo, né, trazendo até algum prejuízo para nós. Não é aquele medo que a gente de alguma maneira, se a gente não obedecê-lo, a gente vai sofrer o dano. O medo que é uma espécie de mecanismo de alerta, de proteção, um alarme dentro de nós. Não é esse medo que o Senhor está falando com Josué. Não é esse medo. O medo que o Senhor está falando com Josué aqui, ele é decorrente de uma preocupação que começou a brotar no coração de Josué. E que preocupação foi essa? Eles haviam perdido a batalha para uma cidade pequenininha, uma cidade chamada Ai. E no coração de Josué, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: será que Deus nos desamparou? As pessoas morreram, a gente fugiu, a gente perdeu a batalha. Amigos nossos, 36 pessoas que eram nossos guerreiros, nossos valentes, morreram ali. Poxa, será que Deus nos deixou na mão? Será que Deus nos desamparou? Será que Deus virou as costas para nós? Será que Deus, ele cansou da gente e de repente, então, Deus disse assim, agora é por conta e risco de vocês. Será que Deus falhou com a gente? E esse sentimento hoje é o sentimento que está no coração de muita gente. Porque se você abrir os seus ouvidos para ouvir as notícias que estão ao redor de você, fulano morreu, o cantor morreu, o pregador morreu, o pastor morreu, o vizinho morreu, sabe? Você fica pensando assim, Deus desamparou a gente, Deus abandonou a gente, Deus não está nem ouvindo as nossas orações. Mas lembre-se que a palavra que o Senhor deu a Josué é: não tenha medo. Não tenha medo, Josué. Não permita que a falta de confiança domine o seu coração. Não permita que a desconfiança na minha bondade possa ocupar lugar dentro de você para que você não tome as decisões corretas. Então, quando eu olho para esse texto de Josué, eu consigo encaixá-lo perfeitamente dentro desse contexto que nós estamos vivendo de tanta calamidade, de tanta morte, de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta preocupação, de tanto desespero, de tanta angústia e de falta, muitas vezes, de ânimo, como se apoderou no coração de Josué. Não somente a falta de medo, mas a falta de ânimo, de sair para viver. O desânimo é exatamente esse aspecto da vida. A gente perdeu a vontade de sair para viver, de viver. Por isso é importante nós guardarmos no nosso coração 2 elementos fundamentais da nossa vida. Primeiro, o Senhor está conosco. Ele está nos abençoando. E segundo, nós precisamos nos submeter às direções de Deus. E essas direções, elas estão dentro de um contexto de naturalidade. Note que quando o exército de Josué foi lutar contra Ai, mas eles desobedeceram ao Senhor, eles perderam a batalha. Porque eles trouxeram o pecado para dentro das suas vidas, dentro das suas tendas, dentro das suas casas. Bom, o problema do pecado foi resolvido. E agora Deus dá estratégias, Deus dá direção para Josué. E o que Deus fala com Josué? Deus diz assim para Josué: olha, pega aí 30 mil homens e coloca esses homens na frente da cidade de Ai. O exército vai vir contra vocês. Vocês vão então fugir. Sabe, vocês vão fugir desse exército que vai vir contra vocês. Só que vocês vão colocar por trás da cidade de Ai um outro exército, um outro grupamento, um outro batalhão. Quando eu olho para essas ordens que Deus dá para Josué, e são ordens que são estratégicas,
estratégias de guerra, emboscadas. Quando eu vejo essas coisas, eu percebo que nós precisamos da direção de Deus. Sabe? E às vezes não são direções tão espirituais, são direções naturais. Faça isso. Se proteja. Fique em casa. Compre o alimento e se preserve. Peça ajuda. Se planeje. Seja um estrategista. Tome atitudes coerentes. Dê passos importantes. Avance. Olhe com discernimento para o momento que você está vivendo e perceba dentro desse contexto aonde você pode ir e aonde você pode e aonde você deve recuar, onde você deve parar, ou se você deve avançar, ou se você deve investir, ou se você deve se proteger, se resguardar, sabe? Então, assim, quando a gente pensa nessas estratégias que Deus está dando para Josué, eu não penso em outra coisa a não ser as estratégias que Deus dá a gente nesse tempo. Eu lembro que no início da pandemia, Deus falou ao meu coração de uma forma muito clara: compre alimento e deixe estocado na igreja. Compre fardos e mais fardos de alimento. Ah, pastor, mas isso é falta de fé. Não, não é falta de fé não, porque eu sabia que algumas pessoas da igreja iriam precisar de alimentos e é mais seguro, no meio de uma pandemia, a gente ir para um mercado todos os dias, quando os irmãos forem precisando, né? Ou se a gente compra uma quantidade suficientemente boa, guarda aqui nos depósitos da igreja e vai repartindo isso com os irmãos. Então, a estratégia foi clara: vai para o mercado, compra uma quantidade boa de alimentos e guarda. E à medida que as pessoas forem precisando, a gente vai repartindo, a gente vai compartilhando, a gente vai suprindo as necessidades dos irmãos. Isso foi uma estratégia poderosa que Deus me deu há 1 ano atrás. E essa estratégia preservou a minha vida, porque eu vou estritamente o necessário no mercado. Vou lá, vou com o meu álcool gel, limpo as minhas mãos, chego, uso o álcool gel, saio, limpo de novo, o carrinho é higienizado, então a gente vai. E acima, para além disso, também a gente vai clamando a misericórdia de Deus. Dentro do meu carro tem um álcoolzinho gel, eu entro no carro, eu borrifo a mão, eu descontamino, e assim a gente vai usando as estratégias que a gente tem, que as autoridades públicas vão dando para a gente, para que a gente não se contamine, para que a gente não morra. Sabe, amados, às vezes eu vejo as estratégias de Deus de forma muito claras no mundo natural. E sempre vai existir aqueles que são super espirituais. Eu tenho fé. Eu tenho fé para ir de encontro à palavra de Deus. Isso não é fé, isso é imprudência. Eu tenho fé para fazer aquilo que ninguém mais faz. Eu tenho fé para abrir a igreja e para orar e todo mundo vai ser curado do coronavírus. Ora, Deus nos deu as leis naturais, nós estamos debaixo do sol que brilha para os bons e para os maus, para os justos e os injustos, a chuva cai, né, para os bons e para os maus, para os justos e os injustos. Nós estamos dentro de um contexto de um mundo, nós não fomos glorificados, nós estamos submetidos às leis naturais desse tempo. E eu percebo que Deus trabalha muito nos ensinando sobre as leis naturais. Quando nós obedecemos às leis naturais, nós nos tornamos espirituais, porque nós somos coerentes, nós somos sensatos, racionais. Então, Josué, ele coloca o povo onde Deus havia orientado. Onde Deus havia orientado o povo? Na frente da cidade. E quando o exército veio, Josué podia ter pensado o seguinte: nada, Deus está com a gente, vamos enfrentar esse povo e a gente vai ganhar. Ele poderia ter pensado isso, e eu percebo que tem muita gente que pensa assim: Deus está comigo, então eu posso fazer o que eu quiser que vai dar certo. E isso não é verdade, irmãos.
Deus está comigo, então eu posso infringir as direções de Deus, as orientações de Deus, que às vezes vêm por meio de um médico, às vezes vêm por meio de um especialista, às vezes vêm por meio de uma autoridade governamental, às vezes vêm por meio de uma pessoa que conhece mais do que a gente, porque hoje todo mundo é perito. Se você olhar na internet, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe de medicina, todo mundo sabe de física, todo mundo sabe de foguete da NASA, todo mundo sabe do coronavírus, todo mundo tem pitaco, todo mundo sabe essa coisa, todo mundo sabe de tudo. Só que as pessoas estão morrendo. Tome limão com não sei o quê, vai tomar e morre. Tome cloroquina, vai tomar e morre. Tome bicarbonato, vai tomar e morre. Porque os especialistas estão dizendo, essas coisas não funcionam. O que funciona é a vacina. Não, mas a vacina porque veio da China, porque veio da Índia, aí vem os preconceitos, né? Aí vem os sabichões da internet. A vacina veio da China, então eu não vou tomar. O pastor Carlos Alberto agora tomou a vacina da China, a Coronavac. A pastora Sueli Bezerra eles tomaram as vacinas. E eles estão protegidos. Então a gente está vendo o seguinte, as pessoas elas querem infringir as leis naturais e elas querem que Deus as abençoe. Josué não fez isso aqui. Deus disse para Josué de forma muito clara, coloca o exército na frente da cidade. Quando aquele povo sair ao encontro de vocês para guerrear, vocês fogem. Eles vão achar que vocês estão fugindo deles. Só que no momento que vocês estiverem fugindo daquele povo, o outro exército que estava atrás da cidade vai entrar na cidade e vai conquistar a cidade. E quando o fumeiro, a fumaça do fogo da cidade incendiada subir, vocês então vão se voltar contra esse exército e vocês vão lutar contra ele e vocês vão vencê-lo. Foi uma estratégia que Deus deu. E foi uma estratégia muito natural. Deus não disse a Josué, eu vou mandar um anjo dessa vez. Eu vou mandar um exército celestial para te ajudar. Deus não disse isso, não. Deus disse apenas o seguinte, vocês vão fazer uma emboscada, eles vão cair na emboscada e vocês vão vencer a batalha. Foi algo muito natural, foi algo muito simples até. Só que eles obedeceram. E pelo fato deles terem obedecido, eles ganharam a batalha. Eles venceram a batalha. Eles conquistaram aquela cidade que estava já, toda autoconfiante. Nós vencemos uma vez, nós ganhamos uma vez, então nós vamos derrotá-los de novo. Só que agora eles tinham estratégias, eles tinham direções, eles tinham agora um conhecimento de guerra que o povo de Ai não tinha. Deus havia dado estratégias, Deus havia dado direções específicas para Josué, que ele obedeceu perfeitamente. A pergunta que nós precisamos fazer hoje para nós mesmos é a seguinte: quando Deus dá direção para o nosso coração, quando Deus dá estratégias para o nosso coração, estratégias que são coerentes com esse mundo natural, a gente obedece ou a gente fica esperando um anjo descer do céu para revelar para a gente, não faça isso, não entre por esse caminho, não... O que a gente faz? Muitas vezes a gente percebe a imaturidade cristã quando a gente ouve certos discursos que estão totalmente contra a palavra de Deus. Amados, eu creio poderosamente que Deus pode dar uma direção bem específica para uma pessoa, de repente visitar um hospital, de repente ir, em um lugar onde está repleto de coronavírus. Eu acredito que Deus possa dar até uma direção específica para alguém, dizendo o seguinte: olha, você pode fazer o que eu estou mandando, que eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te abençoar e você não vai se contaminar e nem vai morrer, nem vai contaminar ninguém. Eu posso acreditar nisso, mas eu não posso fazer disso uma regra de fé e prática e chegar para o meu povo, chegar para a igreja, chegar aqui na câmera, na frente talvez de dezenas e centenas ou até de milhares de pessoas e dizer o seguinte: olha, venham para a igreja porque Deus me disse, Deus me revelou que aqui ninguém vai se contaminar porque Deus está aqui. Isso é uma irresponsabilidade, isso é uma imaturidade, isso é um crime até.
Isso é um crime, porque você está fazendo algo que Deus não mandou. Você está fazendo, ou no caso eu estaria fazendo algo que de fato Deus não mandou, e muitas vezes é apenas alguma coisa egoísta do meu coração. Não é uma preocupação legítima com as pessoas. Porque nós temos que entender o que está acontecendo no mundo natural. Olha quantos pastores estão morrendo de Covid-19. Olha quantos irmãos estão morrendo de Covid-19. Olha quantas pessoas estão morrendo de Covid-19. Por que você vai acreditar que a sua igreja é, o alecrim dourado do planeta Terra? Por que você vai acreditar que Deus revelou só para a sua igreja que aquele povo, que aquele pastor, que aquela pessoa não vai pegar o Covid-19? Por que vocês são tão especiais? Deus tem alguma predileção por um grupo? É assim que nós entendemos na palavra de Deus? Deus tem alguma predileção? Ah, pastor, isso é falta de fé, o que o senhor está falando. Não, não é falta de fé, não. Isso é responsabilidade, isso é maturidade. Tem muita gente doida no meio da igreja evangélica. Tem muita gente doida no meio da igreja evangélica. Tem muita gente egoísta no meio da igreja evangélica. Tem muita gente má no meio da igreja evangélica. Tem muita gente com o coração cheio de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Cheias de maldade, cheias de ganância, de preocupações outras com dinheiro e tudo mais no meio da igreja. É o que mais tem hoje. A igreja hoje está ficando um ambiente ruim. A igreja, nem todas, mas muitas igrejas estão se perdendo pelo meio do caminho. Porque elas estão deixando de ouvir a voz de Deus. E elas estão ouvindo a voz de homens gananciosos, homens com o coração cheio de maldade, cheios de violência, cheios de dolo, cheios de pecado. E nós precisamos entender, amados, que Deus é um Deus que dá direções para a gente. Deus usa os médicos, Deus usa os especialistas desse tempo. Pare com isso, pare de loucura. Você não é especialista em coisa nenhuma. Ouça os especialistas. Pare de ouvir as imbecilidades das redes sociais. Pare com isso. Olha, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de perigo. É um tempo onde as pessoas que estão perto de você estão morrendo. É onde as pessoas que estão talvez mais saudáveis do que vocês estão morrendo. Para com isso. Para de ouvir gente que não tem compromisso com as pessoas. Preste atenção, nesse tempo a prioridade máxima são as pessoas. Viviane estava falando comigo algo interessante. Ela estava lá em Camaçari, uma multidão de gente para fazer teste, para vacinar, uma confusão. Aí vem um senhor de 80 e poucos anos de idade, o senhor vem e vai passando na frente de todo mundo. Aí um outro senhor de 65 anos falou assim, mas espera aí, eu sou prioridade. Aí a responsável pelo movimento de testagem, vacinação, disse assim, meu senhor, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Você é prioridade, mas dentro da prioridade existe a prioridade da prioridade. O senhor entendeu? Aí ele ficou assim, pois é, esse senhor aqui tem 86 anos, então ele pode passar na frente do senhor assim, não há problema nenhum, porque dentro da prioridade tem prioridade. Preste atenção no que eu vou te falar. Dentro da prioridade tem prioridade. O trabalho é prioridade, mas a saúde é prioridade da prioridade. Sabe por quê? Morto não trabalha, doente não trabalha. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa. Ouça os especialistas. Pastor, eu não posso ficar em casa, eu tenho que sair para trabalhar, porque se eu não sair para trabalhar, minha família morre de fome. Nós estamos aqui para te ajudar. Além disso, se você tiver que sair, se cuide, se proteja, busque a direção de Deus, ouça os especialistas, não se aglomere, use máscara, troque essa máscara de 2 em 2 horas, use máscara adequada, use álcool gel. Deus vai te guardar. Mas se você se submeter às estratégias e às ordens naturais que Ele está dando. Isso é importante. Isso é muito importante. Do contrário, você corre o risco de levar morte para dentro da sua casa e não o pão. Do contrário, você corre o risco de levar o mal para dentro da sua casa e não a vida, e não o alimento. Tem muita gente agora que, se nós perguntarmos assim, você trocaria
esse momento que você está vivendo aí de entubado, você trocaria esse momento por estar dentro de casa, por estar dentro de casa? Elas diriam: sim, eu trocaria. Sim, com certeza eu trocaria. Porque elas estão lutando pela vida num leito de morte. E quando Deus dá estratégias para a gente, nós precisamos ouvir, acatar essas estratégias. Elas fazem parte do cuidado de Deus para nós. Se Josué não tivesse ouvido as estratégias de Deus para entrar em Ai e pelejar e guerrear e vencer, eles teriam perdido. Eles teriam perdido a batalha. E tem muita gente perdendo a batalha. Nós estamos numa guerra hoje. Nós estamos numa guerra contra a desinformação, numa guerra contra a mentira, numa guerra contra a irresponsabilidade de nossas lideranças governamentais, numa guerra contra o vírus, numa guerra contra as fake news. Nós estamos numa guerra hoje. Sabe o que é peneirar? Sabe o que é separar o bom do grosso, do tosco? Sabe você peneirar? Sabe o que é a função de uma peneira? Né? Você ficar peneirando ali, você ficar trabalhando ali e separando só o que é bom? Não é isso que a palavra nos recomenda? Ouvir de tudo e retenham o que é bom. E o que nós precisamos reter? As estratégias de Deus para o nosso tempo, para o nosso momento. Discernimento nunca faltou no coração das pessoas, ou melhor, nós nunca precisamos, como igreja, de tanto discernimento como hoje. E isso está faltando no coração de muita gente. Isso está faltando no coração de muita gente. Com isso, eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós temos todas as condições de vencermos a batalha. Eu estou aqui nesse momento e o salão da igreja está completamente vazio. Mas a palavra de Deus está chegando no seu coração. Eu poderia estar dizendo o seguinte para meus irmãos: isso é uma grande besteira, isso é uma perseguição contra a igreja, porque a igreja está sendo fechada pelos ditadores e tudo mais, e trazendo o povo para cá, e levando o meu povo, ou o povo de Deus, na verdade, à morte, por causa de uma imprudência, por causa da falta de sabedoria do meu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. Com toda a modéstia do meu coração, se tem uma coisa que é um fundamento importante, um valor importante na minha vida, é o equilíbrio. E por causa disso, eu estou aqui sozinho, quer dizer, com a ajuda do Espírito Santo, e vendo, de certa forma, os rostinhos de vocês aqui, mas eu estou aqui, eu e o Espírito Santo, e você está na sua casa, talvez até no celular, no trabalho, na portaria, né, na empresa, não sei, talvez dirigindo um carro de aplicativo, um táxi, não sei. Mas você está aí agora, nesse exato momento, provavelmente dentro de um ambiente seguro, porque esse momento requer isso. Amanhã os cultos vão voltar. Daqui a pouco, as reuniões vão voltar, mas elas vão voltar dentro de um ambiente de segurança, sabe, amados? Dentro de um contexto de segurança. A minha palavra nessa noite tem a ver com isso. Olha aqui Josué capítulo 8. Foi tudo algo tão natural, tudo algo dentro de um contexto de humanidade, das coisas normais desse mundo natural. Pega o exército, leva para ali, divide o exército em dois, uma parte aqui e outra ali. E tudo muito natural. Só que dentro desses elementos de naturalidade, Deus agiu. Deus fortaleceu o povo. Deus abençoou o povo. Deus guardou o povo. Deus fez com que eles vencessem a batalha. E eu acredito, amados, que nós precisamos entender essas questões hoje para que a gente possa vencer também. Para que a gente possa ganhar, sabe, essa batalha terrível contra esse coronavírus, contra esse vírus terrível.
que tem ceifado a vida de muitas pessoas. A hora da igreja agora é a hora da igreja se levantar e ouvir a direção de Deus, que muitas vezes está na boca de um médico, de um governante sensato. Queria convidar você, queria convidar você a ler o último versículo desse capítulo. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. A bênção e a maldição. O que você vai escolher? A bênção ou a maldição? A bênção é ouvir as direções de Deus, as estratégias de Deus. E a maldição é ouvir os lunáticos, os malucos da internet. Quem é que você vai ouvir? Nesse tempo de grande dor e tristeza, eu peço ao Senhor que o Espírito dele fale ao seu coração para que você ouça a voz de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra que revela para nós estratégias tão simples, tão naturais, tão humanas, mas tão poderosas em Ti, Senhor, em Deus, para destruir qualquer tipo de fortaleza que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Jericó caiu, Ai caiu, e é preciso que as fortalezas da ignorância no nosso coração caiam também. Tem muita gente ignorante, tem muita gente dura, tem muita gente que não acredita, que está com o coração cheio de temor e por isso está vulnerável, ouvindo todo tipo de instrução maluca, louca, desorientada de muitas pessoas que não têm o Teu Espírito, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. A minha oração nessa noite é que o Senhor fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja, fortaleça os meus irmãos e que não haja nenhum temor no nosso coração, mas apenas uma disposição de ouvir e obedecer às Tuas estratégias, às Tuas direções, essas que trazem vida para nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, uma semana de prosperidade, sabedoria e muita paz. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.